E agora que acabamos os vlogs nos Estados Unidos, hoje eu vou fazer um episódio especial mostrando pra vocês como foi a volta para o Brasil e vou falar principalmente sobre a alfândega, para tirar todas as dúvidas de vocês, porque eu fui parado pelo leão da Receita Federal e eu vou contar um pouquinho como funciona. Eu espero que vocês tenham gostado dessa série de vídeos que foi feita com muito carinho, tá? Se você não viu esses vlogs, teve episódio indo nos parques, teve episódio comparando o preço da Best Buy, conhecendo a Micro Center, que é a maior loja de eletrônicos, né, de hardware, de PC, de placa de vídeo, placa-mãe dos Estados Unidos. Teve muitos episódios garimpando produtos, inclusive produtos raros lá fora. E eu tenho que agradecer também aos parceiros Nomad e BR Viagens que me acompanharam nesses vídeos. Se você quiser viajar pra fora, crie sua conta com o Pompinho 40 na Nomad e olhe passagem mais em conta com o Joel, que é seguidor aqui do canal, beleza? Ele inclusive acompanhou e adorou os vlogs. Bora então contar um pouco como foi a volta. Chegando agora no aeroporto. Fala, Thiago, meu filho. Beleza? Esse é o cara da Ioniq, galera. Beleza? Bom demais? Ô, desculpa atrapalhar isso, velho. Puta, velho, olha isso daqui. Olha isso. A gente comprou uma mala. Não, você não tá entendendo. A gente encontrou com o Paulo a sua cadeira ali. Ele teve que pegar uma mala emprestada. A cadeira pesou 32 quilos. Aqui, ó, o Phelps pegou a Santa Fé e a gente tava com a X5. Mesma categoria de SUVs, galera. Mesmo preço, né, Tiago? A X5 é um pouquinho mais cara. É, por causa de motorização, esse trem. Exato. Anda bem, viu, bicho? Anda bem. Ó. Mas você pisando, bebe, viu? É igual o Zé Pagodinho. É. Mas é isso, velho. Gente, é o dono da Ioniq. Então, assim, valeu. Thiago, posso gravar aqui? Ele falou que pode. Vou deixar o contato aqui na descrição, beleza? Agora vamos voltar pra casa e ver como vai ser a alfândega. Estava tudo indo muito bem até o policial, quando a gente, né, pegou as malas e foi pra fila, de nada a declarar, porque eu não tava passando da cota, falou assim: Gabriel de Pinho, por aqui, por favor. E levou eu e a Luísa pra uma salinha ao lado pra verificar o que a gente tava trazendo pro Brasil. Sim, galera, ele me chamou pelo nome. Pelo nome. Aconteceu que ano passado, em uma dessas viagens que eu fiz, eu passei um pouquinho da cota e quando eu voltei, eu paguei a multa. Então, durante um tempo, a galera diz um ano mais ou menos, meu nome vai ficar vinculado nessas viagens. Eu nunca tinha sido parado, fui parado ano passado, passei um pouquinho da cota e aí, né, eles me chamaram pelo nome. Mas nessa viagem foi até tranquilo, isso porque eu não estava fora da cota. E agora eu vou explicar então como funciona isso da Receita Federal e como funciona isso da cota, né? O que você pode trazer para o Brasil. Então, basicamente, você pode voltar com $1.000 e alguns itens que não entram na cota, que são considerados de uso pessoal. Mas então, Gabriel, quais são esses itens que entram como uso pessoal? Roupas, se vocês estiverem sem etiqueta, né, tênis e tudo mais, entram como uso pessoal. É claro, você não vai trazer 40 Nikes na caixa com nota, com etiqueta, que é claro que eles vão achar que você quer vender aqui e aí eles vão te taxar. Perfume, se você também não estiver trazendo 50, né, tem o bom senso. Itens de higiene pessoal também, maquiagem, protetor, essas coisas não entram na cota, isso é tudo uso pessoal. Você ainda pode trazer um smartphone, relógio que pode ser Apple Watch, né? Pode ser um smartwatch, um Galaxy Watch, um Garmin da vida, anyway. Uma câmera que não troca lente, beleza? Isso é bem importante. E além disso, ainda temos $1.000 para trazer de eletrônicos e afins, tá? Por exemplo, o Phelps lá comprou um telefone, um iPhone 16 Pro, como vocês viram no vlog. Foi inclusive um dos primeiros episódios, foi bem legal, a gente foi lá na Apple comprar. E a noiva dele, a Gabi, foi sem celular. Assim, quando ele trocou o 15 dele, né, deu o 15 pra ela voltou com o iPhone 15, entrando na cota dela como uso pessoal, e ele ficou com 16. Se ele estivesse com 2 iPhones, né, e fosse parado, ele ia rodar em um, beleza? Então, tirando isso, tudo que você comprar além, né, vai usar sua cota de $1.000. Por exemplo, o Xbox que eu comprei edição limitada entrou nos $1.000, o Steam Deck que a gente garimpou entrou nos $1.000, o MacBook que eu comprei, $1.000, e por aí vai. Mesmo sendo usado, vai entrar nessa cota. Inclusive, muita gente me perguntou isso, né? Como muitos produtos eu negociei no Marketplace, fui lá, comprei em dinheiro, né? Saquei a grana e comprei em cash.
como eu provaria pro fiscal que eu paguei $750 ao invés de $1.000 que custaria esse MacBook novo, né? Aí tem duas opções, eu tenho que conversar com o fiscal. Eu posso mostrar para ele o vídeo, né? Mostrar o saque no cartão, mostrar eu negociando, o print no Facebook Marketplace que eu tirei. Ou o que aconteceu comigo quando eu fui parado, eu falei, cara, ele é usado, eu comprei por $750. Eles na hora entram no eBay da vida e verificam o preço do produto lá fora. Foi assim quando eu fui parado ano passado, que eu estava com 3 Steam Decks. E aí eu passei um pouquinho da cota, né? O Steam Deck custa $399, passei um pouquinho, né? Passou dos $1.000 e eu falei, olha, esse eu paguei tanto, esse eu paguei tanto. Ele foi lá na minha frente, abriu o eBay, viu, conferiu, né? De fato tem um Steam Deck e tudo mais, e me taxou de acordo com o que eu falei. Ele confiou em mim e viu que eu não estava mentindo, tá? E aí vai do fiscal, mas pela experiência que eu tive, foi muito tranquilo, beleza? E também, pessoal, você não pode mentir, você tem que falar a verdade. Eles vão saber claramente a pessoa que tá só trazendo coisas para uso próprio mesmo, para aproveitar uma viagem pro exterior, ou aquelas pessoas que estão trazendo coisa demais e provavelmente vão aparecer no Operação Aeroporto. Inclusive, o que me zoaram disso, falando que eu ia estar no episódio de Operação Aeroporto, meu Deus. Outro ponto também é o que eu vi muita gente falando, inclusive quando eu fui parado, aconteceu comigo, notebook Windows, os fiscais não enchem muito o saco não, eles fazem vista grossa, tá? Normalmente entra como uso pessoal, beleza? Ah, eu vou trazer um Alienware gigante novo? Não, eu tô falando notebook comum, desse de trabalho mesmo. Quando eu fui ano passado e eu fui parado, o notebook ele não implicou. Eu falei que eu era um produtor de conteúdo, mostrei os vlogs que eu tinha gravado, ele nem entrou na cota, ele foi muito tranquilo. Ele só quis saber dos Steam Decks que eu estava trazendo bastante, né? Eu trouxe pros meus primos e tudo mais. Porém, MacBook, eles ficam um pouco mais ligados, tá? Apple chama um pouco mais de atenção. Mas beleza, Gabriel, nesse caso que você foi parado, como que aconteceu? Bem, cada um tinha $1.000, né? A Lu passou com o MacBook do meu pai, que foi $750, e o meu receiver da Loxdia, que eu comprei no eBay por $150, e eu tinha print, tinha o invoice do eBay, eu conseguiria provar facilmente o quanto eu paguei. Ele novo é até mais caro, eu ia estourar a cota, mas como eu comprei usado, eu tinha um invoice e eu tava tranquilo. Eu passei com o Steam Deck que a gente garimpou, o meu Xbox 360 do R2D2, meu notebook, que é um Galaxy Book 3 Ultra, ROG Ally X e minha câmera. Aí você fala, nossa, Gabriel, mas você extrapolou demais a cota. Cara, só seu notebook, seu Galaxy Book 3 e o ROG Ally X já estoura $1.000. E você ainda tava levando o Steam Deck e o Xbox? Você tá doido? Então, pessoal, acaba que o meu ROG Ally X e meu Galaxy Book 3 Ultra foram comprados aqui no Brasil. Eles têm selo da Anatel atrás e o principal tem nota fiscal. Então, se por acaso eles implicassem comigo, era só eu virar atrás e mostrar que tem o selinho da Anatel, ou até mesmo pegar no meu e-mail rapidamente a nota fiscal e pronto, tá tranquilo, não entraria na cota porque era um produto brasileiro. Ou seja, eu estava muito tranquilo, eu basicamente passei com o Steam Deck e o Xbox. As coisas que eu usava, fone, AirPod, eu não levei AirPod, né? Eu tava usando o fone da Sony. Eles nem importam muito com isso. Tava sem caixa, tava já usado e por aí vai. Acabou que a gente foi chamado para ir para a salinha deles, colocamos a mala no raio-x, fica um policial, né, da Receita Federal no raio-x e outro esperando a gente passar, né, e tudo mais. E aí eles viram que tava bem de boa, eram 2 pessoas, cada um com alguns produtos. Eles nem abriram nossas malas. Sim, por incrível que pareça. Se abrissem, eu até mostrar, cara, ó, trouxe uns Legos aqui, mas nada que passaria os $1.000. Mas logo atrás, estava passando um casal que estava com 3 notebooks em uma só mochila. E aí, meus amigos, isso dá ruim, porque outro ponto é que a cota não é transferível. Ou seja, você não pode, minha mulher tem $1.000, eu tenho $1.000, vou comprar aqui um computador de 1.500. Não é assim que funciona. É $1.000 por pessoa, beleza? E aí eu só ouvi o guardinha falando, olha, quero ver os valores desse computador aqui, que um tá passando com 3 notebooks, e acabou que ele liberou a gente, eu e a Luísa saímos, né, pra ir embora do aeroporto. Mas beleza, Gabriel, como eu pago então esse imposto? Então, olha, só pra explicar pra vocês, quando você sai do avião e pega a mala, quando você vai passar pela imigração, tem 2 filas, a de nada a declarar, que é o que a gente foi, e a de bens a declarar. Se você tá trazendo um MacBook, olha, comprei um MacBook de $1.500, passei um pouquinho da cota, não quero arriscar ser pego, vou declarar, vou pagar o imposto certinho. Você vai na fila, né, de bens a declarar, e o valor que passou, ele vai ver e tudo mais, ele vai te tributar em 50% do valor que excedeu. Ou seja, vamos pegar esse exemplo do MacBook de $1.500. Foi $500 que passou da cota, correto? Você vai pagar $250 de imposto, beleza? De boa, se você tá trazendo algo muito caro, que vale a pena, às vezes um iMac, que aqui é 15 vezes mais caro e tudo mais, passa, declara tudo certinho e pronto, tá? Inclusive,
se você declarou, sei lá, um MacBook, uma câmera, quer viajar com ela pra fora, voltou de novo pro Brasil, foi parado, se você já pagou o imposto, tá tranquilo, você não vai ser taxado nela novamente, tá bom? Agora, se você for na fila de não tenho nada a declarar e for parado, como aconteceu comigo, além do imposto, você paga uma multa. Então, no caso desse MacBook que eu usei de exemplo, vamos lá, $1.500, né? Você vai pagar 50% do que passou, ou seja, $250, e mais uma multa de 50% também no valor que passou. Então, o ponto que eu tô falando é, mesmo você declarando bonitinho e pagando, fica às vezes bem mais barato do que comprar aqui muitos produtos. E é interessante, né? Porque eu fico pensando, aí vai o governo e taxa as compras da China em 92% para proteger a indústria nacional. Só que isso, na verdade, só impede as pessoas mais humildes, infelizmente, de ter acesso a produtos melhores e mais baratos. Porque quem consegue viajar para fora tem $1.000 para trazer de eletrônico. E é $1.000 por mês, tá? Você não pode ir toda semana, mas é $1.000 por mês. E, gente, $1.000 é para fazer muita coisa, como vocês acabaram de ver. O ponto desse vídeo é ajudar vocês a tirar essa dúvida, né, sobre a Receita Federal. Não minta para o fiscal, tá? Se você for parado, fala certinho o que você pagou. Não tente enganar eles, porque eles não são burros, eles abrem lá, conferem até o número serial, eles jogam o número serial do seu produto no eBay e vê o valor certinho, tá? E em terras mineiras, Belo Horizontinas, Phelps, Gabi Alckmin e Lu. Eu e Lu fomos parados na Receita. O mais engraçado foi o seguinte: a próxima vez, amor, você não me conhece, porque o cara falou meu nome, Gabriel de Pinho Barroso. Eu, vem pra cá, por favor. Passamos as malas no raio-x, mas não pediram pra parar. Mas se parasse, eu ia ser bom, velho. Eu ia falar, tá tudo de boa, velho. Tudo de boa. Tá tudo bem, quer ver? Vou mostrar aqui pra vocês como que tá. Aqui tá o Xbox com os Legos. Ali tá o amplificador da Loxg que eu comprei e a luta com o Mac do meu pai. Então, tá tudo bem administrado. Agora, vamos pra casa. E se você tiver gostado dessa série de vlogs, comenta aí. E também, se você não viu nenhum, tá vendo esse vídeo pela primeira vez, poxa, corre aqui na descrição, foram 8 episódios bem editados, mostrando muita coisa legal que tem lá fora, falando o que vale a pena comprar, o que não vale a pena comprar. Tem muito vídeo de garimpo, né? Eu ensinei vocês a comprarem no Facebook Marketplace. Então é isso, agora o canal volta com os vídeos de tech, os vídeos de review, restauração e tudo mais. E eu espero muito que vocês tenham gostado de tudo. Galera, fica com Deus, eu sou o Gabriel de Pinho, vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu, pessoal.